Salve, salve, minha gente! Eu sou Alexandre Joper e estamos dando início à aula de número 32 de nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E como um desdobramento do encontro anterior, hoje trataremos da segunda espécie de erro de tipo, que vem a ser o erro de tipo não essencial. O erro de tipo acidental, que é aquele que incide sobre dados secundários, sobre dados irrelevantes do tipo penal. E justamente por isso, nessa espécie de erro de tipo, dito acidental, não existirá isenção da responsabilidade criminal do indivíduo. Ele responde pelo crime. E este erro de tipo acidental, ele pode se manifestar em 5 modalidades fundamentais. E em nossa aula de número 32, nós estudaremos cada uma delas. A começar pelo chamado erro sobre o objeto. Nesta espécie de erro acidental, o indivíduo quer praticar determinada conduta criminosa incidente sobre certo objeto, certa coisa, mas sua conduta acaba, de forma equivocada, incidindo sobre coisa diversa, sobre um objeto diverso daquele inicialmente visado. É o exemplo clássico do indivíduo que numa loja de joias, desejando subtrair um colar de prata, acaba subtraindo um colar de ouro branco. E só já em casa descobre o equívoco. Ora, não é muito difícil você concluir que esse erro é um erro acidental, é um erro irrelevante sobre o objeto. Ele de nenhuma forma excluirá a responsabilização daquele rapinador pelo crime de furto. Porque aquele indivíduo não só queria, como efetivamente subtraiu para si coisa alheia móvel. E o artigo 155 tutela o patrimônio, pouco importando se foi subtraído um cordão de ouro branco no lugar do cordão de prata. Então, você tem aí como primeira modalidade de erro acidental o erro sobre o objeto. Agora, atenção! Quando se fala que esse erro sobre o objeto é irrelevante, nós falamos de sua irrelevância no sentido deste não eximir a responsabilidade do indivíduo pelo crime. No exemplo fornecido, aquele erro será inidôneo a afastar a responsabilização do furtador pelo delito estipulado no artigo 155 do Código Penal. Todavia, em algumas situações, esse erro, conquanto irrelevante à isenção da responsabilidade penal, pode ter repercussão em algumas circunstâncias minorantes. Onde eu quero chegar com isso? Ora, no artigo 155 do Código Penal, você já bem sabe que nós temos a figura do furto de pequeno valor. Sendo o indivíduo primário e sendo a coisa de pequeno valor, determina o parágrafo 2º do artigo 155 que, ocorrendo essas circunstâncias, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Vamos voltar ao exemplo do indivíduo que no interior de uma loja de joias ele quer subtrair, por exemplo, um cordão de ouro branco.
mas acaba subtraindo, por equívoco, um cordão de aço inoxidável, avaliado em cerca de R$70. Queria subtrair um cordão de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais de ouro branco e acabou subtraindo, por erro sobre o objeto, um cordão de aço inoxidável de R$70. Pergunta-se, esse erro irá eximi-lo da responsabilização por crime de furto? Claro que não. Todavia, como a minorante de que nos fala o parágrafo 2º do artigo 155, ela tem índole objetiva, ou seja, ela incide quando a coisa subtraída é de fato de pequeno valor, no exemplo fornecido, como o objeto subtraído é avaliado em R$70 e a doutrina consagrou o entendimento de que coisa de pequeno valor é aquela que não excede um salário mínimo, este indivíduo, se primário for, será beneficiado pela circunstância minorante tratada no parágrafo 2º do artigo 155. Ah, Alexandre, e se fosse o inverso? Se ele quisesse subtrair um cordão de aço, mas acabasse subtraindo um cordão valiosíssimo de ouro branco, e só descobrisse isso lá na casa dele. Você tem furto, erro sobre objeto, irrelevante, acidental, e neste caso não há que se falar em furto minorado, porque a coisa efetivamente subtraída não foi de pequeno valor. Do contrário, no caso concreto, o indivíduo acabou subtraindo um valioso cordão de ouro branco. Como segunda modalidade de erro acidental, nós temos o erro sobre a pessoa. Aqui, o indivíduo quer dirigir sua ação criminosa contra determinada pessoa, mas por equívoco de representação, por equívoco, por má apreciação da realidade, ele atinge uma pessoa diversa, julgando tratar-se da primeira. Quero atingir A, atiro e acerto B na crença de que B é A. Há um nítido equívoco de representação. Um exemplo irá ajudar a elucidar a questão. Uma mulher, desejando a morte do marido, coloca-se na sala de arma em punho às 19 horas, hora que rotineiramente o seu esposo chega em casa. Pontualmente às 19 horas, adentra o irmão gêmeo daquele esposo. Aquela mulher, na crença firme de tratar-se de seu marido, atira e mata o cunhado. Repare você que nós estamos diante de um clássico exemplo de erro sobre a pessoa. Porque não houve equívoco algum na execução. Ela atirou como queria e acertou o alvo que desejava. Quando o equívoco aí não se refere então à execução em si, mas sim na pessoa atingida. Quando ela atirou, ela julgava estar matando o marido, quando de fato matou o cunhado. Qual a consequência de um erro sobre a pessoa? Em primeiro lugar, como se trata de erro acidental, erro de tipo acidental, ele será irrelevante no sentido de eximir a atiradora de responsabilidade criminal. Ela irá responder,
Até porque o crime de homicídio tutela a vida de quem quer que seja o morto o cunhado ou o marido. O artigo 121 fala em matar alguém. E isso ela quis e, de fato, empreendeu. Porém, ocorrendo erro sobre a pessoa, você deve observar a regra do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que adota a teoria da equivalência, nos seguintes termos: o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, ou seja, é um erro acidental. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Em outras palavras, traduzindo o artigo 20, parágrafo 3º, ocorrendo erro sobre a pessoa, considera-se o crime praticado contra a pessoa desejada. Consideram as condições e qualidades pessoais da pessoa desejada. É como se o crime tivesse sido praticado contra a pessoa desejada. Qual a consequência prática disso? No exemplo da mulher que, querendo atirar e matar o marido, acaba matando por equívoco de representação o irmão gêmeo daquele marido, no caso, o cunhado, ela responderia por homicídio doloso consumado, como se tivesse matado o marido. E, portanto, na hipótese, incidiria a agravante genérica constante do artigo 61, 2E, crime cometido contra cônjuge. Conquanto, na prática, ela tenha matado o cunhado. Mas, diante da teoria da equivalência, é como se ela tivesse assassinado a pessoa desejada, no caso, o marido. A terceira espécie de erro de tipo acidental diz respeito ao chamado erro na execução, ou aberratio ictus, que é aquele no qual o indivíduo quer praticar determinado crime contra certa pessoa, mas experimenta uma execução defeituosa, imprecisa. E diante desse defeito na execução, acaba atingindo não a pessoa desejada, mas sim um terceiro que, em regra, não estava incluído no seu ânimo criminoso. Exemplo por excelência é o de Tício, que, querendo matar seu irmão Mévio, coloca-se em emboscada e, ao presenciar a aproximação de Mévio, atira contra este. Só que Tício é péssimo atirador, erra o alvo, erra o seu irmão, mas a bala acaba atingindo um terceiro. No caso, a mulher da vítima avisada, a mulher de Mévio, que passava ao seu lado. E esta mulher é atingida e morta. Perceba você que não podemos confundir os conceitos de erro sobre a pessoa e erro na execução. Conquanto nós venhamos a aprender de que a disciplina ela é idêntica, os conceitos não se confundem. Por quê? Porque no erro sobre a pessoa há equívoco, repito, de representação. Eu quero atingir uma pessoa e acabo atingindo outra, julgando tratar-se da primeira. Já no erro na execução, não existe qualquer equívoco de compreensão representativa. O indivíduo sabe quem ele quer atingir,
direciona a sua ação justamente contra a pessoa desejada, mas existe na hipótese uma falha operacional, um acidente ou uma imperfeição na execução do crime. Ou é a má pontaria, ou é o desvio da bala, ou é o movimento de esquivo da vítima desejada, enfim, qualquer questão acidental na própria execução. E um terceiro acaba sendo atingido. Então, são ideias diversas que não se confundem. O assunto, o erro sobre a execução, ele é tratado no artigo 73 do Código Penal, que eu passo a examinar agora. Diz o citado dispositivo o seguinte: quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Pois bem, o artigo 73, ele traz duas partes bem distintas, que acabam por regular as duas formas possíveis de erro na execução. Com unicidade de resultado, primeira forma, ou com duplicidade de resultado, segunda forma. A primeira parte do artigo 73 regulamenta a situação de erro na execução com unicidade de resultado. Ou seja, na situação em que eu quero atingir A, mas me equivoco na execução e acabo atingindo B, saindo A incólume do episódio. Exemplo já visto. Tício quer matar Mévio, atira para matar Mévio, erra todos os disparos e um deles acaba atingindo uma terceira pessoa, no caso, Vespúcia, mulher de Mévio que passava no local também. Vespúcia morre. Qual o regramento? Em primeiro lugar, nós temos erro de tipo acidental. Que espécie? Erro sobre a pessoa? Não houve confusão representativa. O defeito ocorreu na execução. Erro de pontaria. Então, nós temos erro na execução, aberratio ictus, com unicidade de resultado, já que a pessoa visada saiu ilesa, não foi atingida pela conduta. Atingiu-se um terceiro. Qual é a regra estipulada na primeira parte do artigo 73? A mesmíssima reservada ao erro sobre a pessoa. Ou seja, o artigo 73 remete à mesma solução estampada no artigo 20, parágrafo 3º. É como se o atirador tivesse atingido e matado a pessoa desejada. É como se Tício, no exemplo fornecido, tivesse matado o seu irmão. E neste caso, nós teríamos não só um homicídio doloso consumado, como incidiria nesta hipótese
a agravante genérica constante do artigo 61, 2E do Código Penal. Crime praticado contra irmão. Por quê? Porque conquanto tivesse sido atingida e morta a mulher de Mévio, é como se Tício tivesse matado a vítima desejada, como se tivesse matado o seu irmão. Então, essa é a disciplina. Ah, Alexandre, e se o Tício, nesse exemplo, atirasse para matar em Mévio, errasse, Mévio saiu ileso, e ele atingisse a mulher de Mévio, a Vespúcia, mas ela é levada ao hospital e vem a sobreviver. Que crime nós teríamos aí? Nesse erro de tipo acidental, na execução, com unicidade de resultado. Apenas a vítima não desejada que foi atingida. Mesma regra do artigo 20, parágrafo 3º. É como se aquela ação e aquele resultado tivessem sido produzidos na vítima desejada. É como se o Mévio fosse atingido pelo disparo, fosse levado ao hospital e conseguisse sobreviver por circunstâncias alheias à vontade do atirador. Portanto, levando-se em consideração as qualidades da vítima desejada, nós teríamos no exemplo tentativa de homicídio com incidência da agravante constante do artigo 61, 2E do Código Penal. Uma vez compreendida a aberratio ictus com unicidade de resultado, nós temos que partir para um tema mais sofisticado, mais espinhoso, que diz respeito justamente à situação de erro na execução com duplicidade de resultado. Ou seja, o indivíduo quer atingir uma pessoa, atua dolosamente contra ela e atinge não só essa pessoa, como também acaba culposamente atingindo um terceiro. Em outras palavras, há dolo em relação à primeira vítima, desejada, almejada, e culpa em relação ao terceiro, também atingido com aquela mesma conduta. É a típica situação, então, de A querendo matar B, utiliza-se de uma arma potente, atira, atinge B, mas o projétil transfixa o corpo da vítima e acaba por também atingir o pedestre que passava pelo local, C. A atuou com dolo em relação a B e culpa em relação a C. B e C atingidos com uma única conduta. Nesta hipótese, segundo nos fala a parte final do artigo 73, você deve observar o artigo 70 do Código Penal, que trata do concurso formal. Ou seja, um indivíduo, através de um único comportamento, produziu 2 crimes. E não existindo desígnios autônomos, não existindo vontade deliberada de causar cada um daqueles 2 resultados isoladamente, e assim ocorreu, porque você tem dolo em relação ao crime praticado contra B e culpa em relação ao crime praticado contra C, você tem o chamado concurso formal perfeito. Artigo 70, primeira parte. Você observa o sistema da exasperação. Como é que isso funciona? Você não vai somar a pena dos crimes. Você pegará a pena do crime mais grave, no caso, e a aumentará de 1/6 até metade. É o sistema que impera no chamado
concurso formal perfeito. Então, várias hipóteses podem ocorrer nessa problemática em que A, querendo a morte de B, atira contra B, atinge B e culposamente também atinge com o mesmo disparo C, que passava pelo local. Pois bem, primeira hipótese. B e C morrem. Você tem homicídio doloso consumado em relação a B e homicídio culposo em relação a C. Em concurso formal perfeito. Pego a pena do crime mais grave, obviamente, o homicídio doloso consumado de B, e há aumento de 1/6 até a metade. Sempre com cuidado de que, no concurso formal perfeito, essa exasperação de 1/6 até metade nunca pode importar num quantitativo de pena superior àquele que seria alcançado caso as penas de ambos os crimes fossem somadas, conforme expressamente lembra e determina o parágrafo único do artigo 70. Segunda situação. A, querendo matar B, atinge B e acaba culposamente com aquela mesma conduta atingindo C. B e C saem feridos do episódio, mas sobrevivem. Tentativa de homicídio em relação à vítima B, lesão corporal culposa em relação à vítima C. Em concurso formal perfeito. Pego a pena do crime mais grave, da tentativa de homicídio de B, e aumento de 1/6 até metade, com a cautela exigida no parágrafo único do artigo 70. Terceira situação. A atira querendo a morte de B, atinge e mata B e acaba com o mesmo disparo ferindo C, que sobrevive. Você tem homicídio doloso consumado em relação à vítima B e lesão corporal culposa em relação à vítima C. Em concurso formal perfeito. Pego a pena do crime mais grave, homicídio doloso consumado, e aumento de 1/6 até metade, sempre lembrando que essa exasperação não pode exceder a um quantitativo que seria alcançado com a soma das penas. E a quarta situação possível, essa que enseja atenção, porque aqui é cobrada com mais incidência nos concursos, nos testes, nas provas, que é a situação de A, que quer matar B, atinge B, mas com a mesma conduta atinge culposamente C. B sobrevive. Ferido, mas sobrevive. C morre. Qual a solução? Aqui nós não temos uma unicidade na doutrina. Nós temos uma primeira corrente, capitaneada por Fragoso, que entende que no exemplo em que B sobrevive, embora ferido, e C, que não tinha nada a ver com isso, é atingido pela mesma bala e morre, você teria tentativa de homicídio em relação a B e homicídio culposo em relação a C, em concurso formal perfeito. Ou seja, você pegaria a pena do crime mais grave, no caso a tentativa de homicídio contra a vítima B, e a aumentaria de 1/6 até a metade. Embora essa pareça, num primeiro momento, a solução
mais adequada aos ditames do artigo 73, ela não se mostra a mais acertada na prática, de forma sistematicamente analisada. Porque o artigo 73, ele não existe encapsulado, isolado do sistema. Ele deve guardar coerência. Ele é escravizado pelos postulados da lógica. Ele não pode ser um convite à impunidade. Ele não pode ser um convite à perplexidade. Por isso essa solução proposta por Fragoso, embora ele mereça aqui todas as reverências, ela não deva prevalecer. E aí surge a segunda orientação, que é encampada pela maioria da doutrina e que colhe nossa adesão, nossa simpatia. Que para este caso, em que a vítima desejada, B, sai ferida, e a vítima não desejada, C, morre, você deve aplicar o artigo 73 em sua integralidade. Observar não só a regra do concurso formal, como também a sua primeira parte. Ou seja, você teria tentativa de homicídio em relação a B e homicídio doloso consumado em relação a C. Ah, mas Alexandre, em relação a C, não existiu dolo. Existiu na sua essência um homicídio culposo. Eu concordo com você, mas você deve admitir também que você deve, em atenção à primeira parte do artigo 73, considerar, em relação à vítima fatal, as condições e qualidades pessoais da vítima desejada. É como se a pessoa morta fosse B. Por isso você tem homicídio doloso consumado em relação a C. E aí você teria concurso formal perfeito, em que você pegaria a pena do crime mais grave, o homicídio doloso consumado em relação a C, e aumentaria de 1/6 até a metade. Por que essa segunda situação é mais acertada? Porque vamos imaginar nessa mesmíssima situação que B, a vítima realmente desejada, saísse incólume, não fosse atingido. Só quem fosse atingido fosse o terceiro, o C, pedestre, passando pelo local. Nós já aprendemos na aberratio ictus com unicidade de resultado. Nessa situação em que B, vítima virtual, sai ilesa e C morre, na sua essência você tem um homicídio culposo. Mas como você considera as condições da vítima virtual, nesse exemplo de aberratio ictus com unicidade de resultado, existiria homicídio doloso consumado em relação a C. Ora, como você admitir que numa aberratio ictus com unicidade de resultado, em que a vítima não desejada morre e o indivíduo vai responder por homicídio doloso consumado, e numa situação de maior gravidade, que é na aberratio ictus com duplicidade de resultado, em que a vítima virtual sai ferida e a vítima não desejada morre, você tem uma consequência menor. Tentativa de homicídio e homicídio culposo. Não faz o menor sentido. Um fato de maior gravidade ensejar uma consequência menos severa. Daí porque a solução dominante para essa situação é de responsabilizar o atirador por tentativa de homicídio em relação a B e homicídio doloso consumado em relação a C, observando-se, para tanto, não só a segunda, como também a primeira parte do artigo 73. Ah, Alexandre,
Vamos começar então a imaginar outras situações. O A quer matar B. Só que, quando ele está prestes a atirar, ele percebe que B está do lado de C, um antigo desafeto de A. Então A pensa, vim matar B, mas ele está do lado de C, que eu também detesto, então vou matar os dois. E ele atira e com um único disparo mata os dois. Você percebe aí então que o indivíduo atuou com dolo direto em relação às duas vítimas, em relação a B e C, que no caso morrem. Ora, aqui não há que se falar em erro na execução. Quando há dolo direto em relação a ambas as vítimas, você não precisa sequer se socorrer ao artigo 73. Você tem 2 crimes de homicídio doloso e, digo mais, 2 crimes de homicídio doloso em concurso formal, porque foi uma única ação, imperfeito, porque no caso existiram desígnios autônomos em relação a cada um daqueles 2 resultados morte. Qual é a consequência do concurso formal imperfeito, constante da parte final do artigo 70? As penas são somadas. 2 crimes de homicídio doloso consumado com as penas somadas. Ah, Alexandre, e se nesse exemplo em que ele atua com dolo direto em relação a B e a C, os 2 são feridos com aquele único disparo, mas sobrevivem? Sem problema algum. 2 tentativas de homicídio praticadas em concurso formal imperfeito, penas somadas. Ah, Alexandre, vamos então imaginar outra variante. O atirador quer matar B. A quer matar B, dolo direto em relação a B. Mas percebe que C está muito próximo e atua em relação a C com dolo meramente eventual. Tolera A, está do lado, se morrer também morreu. Assume o risco de produzir também o resultado morte em relação a C. Dolo direto em relação a B, dolo de eventual em relação a C. Atira. Ambos morrem. B e C. 2 infrações capituladas no artigo 121 do Código Penal. Caput. 2 crimes de homicídio doloso. Consumado. Um praticado com dolo direto, outro praticado com dolo eventual. Como nós não temos dolo direto em relação aos 2 assassinatos, nós não podemos concluir que aqueles 2 homicídios foram praticados com desígnios autônomos. Então, conquanto você tenha nesta situação 2 crimes de homicídio doloso consumado, esse concurso formal, porque foi um único tiro, é perfeito. Não há soma das penas. Você pega a pena de um dos crimes, de um dos homicídios, e a aumenta de 1/6 até a metade, na forma da primeira parte do artigo 70. Ah, Alexandre, se nesse exemplo ele atua com dolo direto em relação a B e dolo eventual em relação a C, ambos saem feridos. Sem problema. Nós temos 2 tentativas de homicídio, obviamente admitindo a tentativa no dolo eventual, 2 tentativas de homicídio praticadas em concurso formal perfeito, porque não existiram desígnios autônomos, na medida em que um dos crimes de homicídio tentado fora perpetrado com dolo meramente eventual. Pega-se a pena do crime de um deles, de uma tentativa, e aumenta de 1/6 até a metade. A 4ª situação de erro acidental diz respeito ao erro sobre o nexo causal, aberratio causae.
Ou seja, o dolo é íntegro, o tipo penal é preenchido, mas há um equívoco sobre o elemento causador efetivamente do resultado lesivo. É o que a maioria da doutrina chama também de dolo geral ou erro sucessivo. É o caso do indivíduo que, querendo matar com ânimos necante, efetua diversas facadas contra a vítima e, já julgando-a morta, atira o corpo desta no rio. Só que a vítima, quando foi alçada às águas, ainda estava viva e morre não em razão das facadas, mas sim por força de afogamento. Note você, esse erro é um típico erro acidental, irrelevante. Ele não vai isentar a responsabilidade daquele indivíduo. Ele responderá por homicídio doloso. O mesmo se diga quando o indivíduo, querendo matar alguém, atira a vítima do alto da ponte Rio-Niterói. Só que, milagrosamente, a vítima sobrevive àquela grande queda, mas não sabe nadar e acaba se afogando. Erro sobre o nexo causal, dolo íntegro. Homicídio doloso consumado. Apenas como uma observação. Conquanto o aberrácio causai nos dois exemplos fornecidos não seja apto a isentar o indivíduo da responsabilização por homicídio doloso consumado, em ambos exemplos, nas duas situações, não incidiria ao nosso sentir a qualificadora da asfixia, porque ela está afastada diante de um erro de tipo essencial que se direcionou à qualificadora. Em nenhum momento o indivíduo quis dolosamente causar a morte de outrem por asfixia. Aí sim, nós temos erro de tipo essencial em relação ao elemento qualificante e erro de tipo acidental em relação ao homicídio doloso consumado em si, pelo qual o indivíduo deveria responder. A derradeira modalidade de erro de tipo acidental diz respeito ao resultado diverso do pretendido, ou aberratio delicti, em que o indivíduo quer atingir determinado objeto jurídico e atinge outro. Note você que aqui não há equívoco de representação, de modo a confundir a pessoa desejada. Não há desvio executório que faça com que o indivíduo queira atingir uma pessoa e atinja outra pessoa. Não. Aqui há um equívoco sobre o crime efetivamente desejado e aquele concretamente praticado. Quer praticar um crime de uma certa natureza e acaba praticando crime de natureza diversa. Isso é muito bem resumido para que você não confunda com o erro na execução, porque a aberratio delicti é uma forma de erro na execução, mas a situação contemplada no artigo 73 sempre se liga a um erro de pessoa para pessoa. Quero atingir A e atinjo B, por defeito executório. Na aberratio delicti, cuja disciplina é no artigo 74 do Código, há um erro, como o erro é no crime, há um erro de pessoa para coisa ou de coisa para pessoa. Quero atingir uma coisa e atinjo uma pessoa, ou quero atingir uma pessoa e acabo atingindo uma coisa. O artigo 74 fala o seguinte: fora dos casos do artigo 73, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido,
O agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Então, se há o resultado diverso do pretendido, qual é a consequência estampada no artigo 74? O indivíduo responde pelo resultado efetivamente produzido a título de culpa, desde que haja modalidade culposa, ficando absorvida a tentativa do crime efetivamente desejado. É a clássica situação de um indivíduo que, desejando causar dano, arremessa uma pedra com o objetivo de estraçalhar a vidraça de uma loja. Acaba errando a pedrada, não acerta a vidraça da loja, mas atinge um pedestre que sofre ferimentos no ombro. Pois bem, você tem erro no crime. Queria causar um crime de dano, queria atingir uma coisa e acabei atingindo uma pessoa, lesionando-a. Então, você vai observar a regra do artigo 74, primeira parte. Ou seja, você vai responsabilizar quem arremessou aquela pedra pelo resultado efetivamente produzido a título de culpa, desde que haja previsão de punição da modalidade culposa daquele crime. No exemplo fornecido, o indivíduo deveria responder, queria acertar a vidraça, errou, atingiu e lesionou o pedestre, deveria responder por lesão corporal culposa, restando absorvido o crime de dano tentado. Então, essa é a consequência primária dessa última forma de erro acidental. A responsabilização pelo resultado efetivamente produzido a título de culpa e a absorção da tentativa do crime efetivamente visado. Agora, tenha muita atenção, porque essa absorção da tentativa do crime visado, ela só irá ocorrer quando, no resultado efetivamente produzido, existir punição da modalidade culposa. Porque se não existir punição da modalidade culposa do crime efetivamente praticado, irá subsistir a tentativa do crime almejado. Então, lembram do indivíduo que atirou a pedra? Só que quando ele atirou aquela pedra, ele queria atingir e lesionar uma pessoa. Só que ele erra a pedrada, não acerta a pessoa, a pedra passa rente ao ombro da pessoa e atinge culposamente uma vidraça de uma loja próxima da vítima virtual. Se você fosse observar cruamente o artigo 74, a consequência seria a punição daquele que arremessou a pedra em relação ao crime efetivamente praticado na modalidade culposa. Só que o crime do artigo 163 do Código Penal, que trata do dano no Código Penal, não possui punição da modalidade culposa. E por este fato, você vai resgatar, vai submergir,
vai retornar à responsabilização da tentativa do crime inicialmente desejado. Ou seja, no exemplo, o indivíduo responderá por tentativa de lesão corporal. E digo mais, esse artigo 74 deve ser bem compreendido e bem aplicado. Porque você só vai observar o comando estampado no artigo 74, na parte final, e responsabilizar o indivíduo a título de culpa pelo resultado causado e absorver a tentativa do crime inicialmente visado, em primeiro lugar, como visto, se existir previsão da modalidade culposa do crime concretamente empreendido. E mais que isso, você só vai observar essa solução se essa pena do crime culposo não for menos grave que a tentativa. Porque se essa pena do crime culposo for menos grave, você não vai aplicar o artigo 74, sob pena de incoerência. Você vai privilegiar a tentativa do crime inicialmente desejado. Querem um exemplo por excelência? O indivíduo atira para matar um policial. A bala passa rente à cabeça do policial. Mas o policial sai incólume do episódio. Mas essa bala atinge e danifica, destrói uma planta ornamental de um jardim de uma propriedade privada nas proximidades daquele atentado contra a vida do policial. Bem, você tem aí um resultado diverso do pretendido. Queria atingir uma pessoa, acabei atingindo uma coisa. Queria matar alguém e acabei danificando uma planta ornamental. Se você fosse observar de forma obtusa o artigo 74, o que você concluiria? Poxa, ocorreu aberratio delicti, o agente deve responder pelo crime efetivamente produzido na modalidade culposa. Que crime foi efetivamente consumado na modalidade culposa? Ora, conquanto você não tenha, em regra, previsão de modalidade culposa para o dano do artigo 163 do Código Penal, lá na Lei de Crimes Ambientais, especificamente no artigo 49, parágrafo único da Lei 9.605 de 98, você tem punição no caso de destruição culposa de plantas ornamentais em propriedade privada. A pena é de 1 a 6 meses ou multa. No artigo 49, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais. Então, se você aplicasse o artigo 74, você, nesse episódio, você iria desprezar a tentativa de homicídio ocorrida em detrimento do policial e responsabilizar o atirador por mero crime de destruição de planta ornamental na modalidade culposa. Pena infinitamente menor, fato menos grave do que uma tentativa de homicídio, o que foge totalmente à razoabilidade. Então, nessa situação em que o indivíduo, diante de um aberratio delicti, erra a pessoa e acaba produzindo um dano à coisa que encontra previsão de modalidade culposa punível, como é o caso do artigo 49, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais, você irá privilegiar, ignorar o artigo 74 e responsabilizar o indivíduo por tentativa de homicídio. E aquele dano culposo de índole ambiental será reputado um pós-factum impunível.
Ah, Alexandre, mas pode existir aberratio delicti com duplicidade de resultado? Pode, em tese sim. O indivíduo quer atingir uma coisa e com a mesma conduta atinge não só aquela coisa, como também uma pessoa. Ou seja, causa dolosamente o dano e culposamente lesão numa pessoa. Quero destruir a vitrine de uma loja, jogo uma pedra, estilhaço a vidraça da loja e acabo ferindo culposamente uma vendedora que arrumava naquele momento a vitrine. Note você que você tem, neste caso, um crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal e também um crime de lesão corporal culposa. E aí você teria responsabilização por esses dois crimes em concurso formal perfeito, como determina a parte final do artigo 74. Como é que funciona isso? Nós já sabemos. Você pega a pena do crime mais grave, dentre eles, e a aumenta de 1/6 até a metade, sempre com atenção de que essa exasperação de 1/6 até a metade jamais pode conduzir a um quantitativo sancionatório superior ao que seria alcançado com o somatório das penas. Ah, Alexandre, e se o indivíduo atua com dolo em relação aos dois resultados? Quero atingir a coisa e a pessoa. Então eu arremesso um pedregulho em direção a uma loja com um dúplice objetivo: destruir a vidraça da loja e atingir a vendedora que se encontrava arrumando a vitrine. E eu danifico a vidraça e lesiono a vendedora. Sem problema algum. Nessa situação em que ambos os resultados foram alcançados pelo dolo do indivíduo, você teria crime de dano e crime de lesão corporal dolosa. Neste caso, existindo o dolo direto, você tem desígnios autônomos e o concurso formal será imperfeito, ensejando somatório das penas. Meus queridos amigos e amigas, foi um enorme prazer estar mais uma vez com vocês. Se gostaram de nosso encontro, eu rogo, por favor, um like, é sempre muito bem-vindo. Inscrevam-se no canal do YouTube, isso é de extrema importância, até para que você possa ser prontamente notificado das próximas aulas. Com relação às dúvidas, não é mais segredo para ninguém. O e-mail aqui na tela é o canal para a solução das mesmas. No mais, eu desejo a vocês tudo de bom, bons estudos e até a próxima!